nação tricolor, como é que vocês estão? Depois de mais um empate, pelo menos não foi derrota, empate fora de casa contra o Fluminense no Maracanã, não é de todo ruim. Deixa eu falar os assuntos desse vídeo e você decide se fica até o final, beleza? Primeiro a gente vai falar do Júnior Tavares, que foi liberado para fazer testes lá na França, porém está sendo muito criticado a diretoria, porque ele teve essa semana que passou uma proposta oficial de um time de Portugal. Vamos falar do superávit do São Paulo. Já chegou o balanceamento financeiro de 2017. Foi aprovado pelo Conselho Deliberativo graças a 188 milhões que entraram em caixa com as vendas de jogadores em 2017. Vamos falar do Lucas Perry, que renovou com o São Paulo. Vamos falar que tá ruim pro Leco lá dentro, porque o vice-presidente dele se uniu com o líder da oposição e tá um maior quebra-pau internamente no São Paulo. Vamos falar também das vendas de ingressos, que o São Paulo baixou o valor para tentar lotar as arquibancadas. Vamos falar do Militão. O Militão avisou que não irá renovar depois de meses de novela e agora a gente tem que decidir o que fazer com o Militão. Vamos falar do retorno do Daniel, que não está nos planos do Aguirre, e do Léo Natel, que passa direto, ó, já chegou e já vai. E vamos falar do Patrick do Galo, que São Paulo fez oferta e o Galo já disse não. Vou contar um pouquinho dos detalhes dessa oferta. Por final, vamos falar do Brenner, que já estava no profissional, mas está voltando para Cotia para ajudar um pouco o Sub-20, mas não está sendo retirado do profissional, que isso fique bem claro. Eu vou esclarecer já tudo isso. Antes, você já sabe, vou pedir para você deixar um like aqui embaixo. Escreve aí nos comentários suas perguntas pro Laila Responde. Manda aí que a gente pega no final da semana e responde vocês. E se inscreve no nosso canal, tá bom? Fica aí. Pessoal, todo ano São Paulo tem que fechar um balanço financeiro, onde ele presta contas ao Conselho Deliberativo, ao Conselho de Administração, e depois isso vai para todos os bancos, ou para todas as pessoas que nós temos dívidas, enfim, inclusive para o Profut, né? E aí faz esse balanceamento de todas as entradas financeiras. E aí faz esse balanceamento com todas as entradas financeiras e saídas. E foi já aprovado esse balanço de 2017 no Conselho Deliberativo no mês passado. Agora que esse balanço virou notícia porque foi liberado para a imprensa. O São Paulo fechou 2017 com 15 milhões de superávit. Fazia tempo que a gente não conseguia ter um superávit aí em cima de 1 milhão, né? Primeiro a gente chegou a fechar em déficit, depois a gente fechou em 1 milhão de superávit e estamos aos pouquinhos subindo. Isso graças a 188 milhões que nós conseguimos arrecadar com venda de jogadores. Eu quero dar essa notícia assim e fazer você pensar na sua casa. Se por um lado essa notícia é muito boa, e eu vou dar mais detalhes dela aqui, né? Por outro, tem que te fazer raciocinar. São Paulo estava numa dívida aí bilionária, ainda está, que diminuiu de fato. A gente devia cerca de 155 milhões a bancos e terceiros, hoje a gente deve 93 milhões, ou seja, a gente deu uma segurada nas contas. E para isso você já conhece aquela história. Chega meio de ano, a gente vem 7, 8 jogadores, o time do Rogério Ceni no passado foi praticamente inteiro vendido e desmontado antes do final de julho, quer dizer, no primeiro semestre do ano. Com essas vendas, o São Paulo conseguiu segurar um pouquinho de dinheiro e aí com isso fechou em superávit. Se por um lado é bom que a gente tenha um superávit de 15 milhões, por outro lado deve-se pensar que tem um preço a pagar muito alto. Por exemplo, a venda de jogadores no meio da temporada. Menos títulos, mais crise no futebol e a dívida finalmente entrando em equilíbrio. Se continuar desse jeito, nessa equilibrada toda, daqui uns 5 anos pode ser que a gente tenha muito menos dívida, já seja aí uma vida financeira mais saudável. Mas o preço a se pagar é isso. Menino veio da base, nem fica aqui muito tempo, já vai embora. A pessoa chegou aqui, deu uma explodida de 6 meses no elenco profissional, já vai embora também. Então esse é o preço que o São Paulo está pagando para tentar diminuir suas dívidas. Vende o jogador, fica sem título nenhum e começa a diminuir um pouco as dívidas. Também quero dar atenção a certos dados, ó. No ano passado, embora a gente tenha batido todos os recordes de torcida, o São Paulo teve menos rendimento financeiro com vendas de ingressos. Isso porque em 2016, que é o ano anterior que foi comparado, 2016 teve Libertadores, ou seja, colocava o ingresso lá a R$150, lotava o estádio, tinha muito mais rendimento, sério. Agora, em 2017, era R$10, R$20 de arquibancada, estádios lotados, mas preços baratos. Porém, salvamos o time do rebaixamento, então
tá ok nessa parte. Sócio torcedor também, a gente diminui mais ou menos uns 3 milhões de arrecadamento com sócio torcedor de 2016 para 2017. Por isso que o São Paulo procura hoje reestruturar os planos de sócio-torcedor até o final desse ano. Então vou deixar para vocês aí de raciocínio responderem nos comentários. Vale a pena vender tantos jogadores e aos poucos ir diminuindo a dívida? Ou para você que é torcedor pensa, olha, estamos pagando um preço muito alto, podia pagar essas dívidas aí mais devagar, pagar mais juros lá na frente, mas eu quero ganhar um título. Deixa aí embaixo o que vocês pensam sobre isso. Eu já vou aproveitar a deixa de venda de ingressos e vou falar que São Paulo diminuiu o valor dos ingressos deles, tá? Agora para o Brasileirão, principalmente agora para o jogo de domingo, e isso vai ser uma contínua, tá? São Paulo vai permanecer com esses valores pelo menos para o Brasileirão. Para a Sul-Americana deve estar mais alto. As arquibancadas estarão a partir de R$10. Arquibancada laranja e amarela, a meia de estudante é R$10, a inteira sai 20. Arquibancada vermelha e azul, que são aquelas centralizadas que você vê na frente do símbolo ou do outro lado do símbolo, né? Depende de qual você tá. Vão estar de R$30 ou a meia de 15. As cadeiras também baixaram os valores. As cadeiras costumavam ser R$100, vai ter cadeira até por meia de 25 e 50 inteira. Ou seja, a diretoria está baixando os preços, chamando a torcida para lotar estádio. Vamos fazer a nossa parte. Pessoal, um adendo rapidinho de coisas que acontecem no interior do nosso clube, mas se a gente não contar agora, no final do ano faz todo um problema lá no futebol, você fala, nossa, tudo isso está acontecendo e eu não tô nem sabendo. Pois é, o vice-presidente do Leco, que é o Natel, veio vice-presidente há muito tempo, desde a época de Juvenal Juvencio, né? Enfim, rachou lá dentro do Conselho de Administração e fechou uma parceria, uma união, junto com o Newton do Chapéu, que é um dos principais líderes da oposição do São Paulo. Pra vocês terem ideia, pessoal, o Newton do Chapéu ele foi candidato à presidência contra o Leco logo depois que o Carlos Miguel Aidar renunciou. Aí o Leco seria candidato único e chapa única, o que seria inédito no São Paulo, mas o Newton do Chapéu se autocandidatou como presidente pela oposição, teve pouquíssimos votos, então ele foi opositor do Leco nessa eleição depois do Carlos Miguel Aidar. Agora o Natel, que é o vice-presidente atual do São Paulo, se uniu ao Newton do Chapéu, recolheram 109 assinaturas de conselheiros do São Paulo, tá pedindo para o Marcelo Pupo, que é o presidente do Conselho Deliberativo, uma reunião extraordinária onde eles vão falar sobre o Estatuto Novo do São Paulo. Estatuto Novo do São Paulo, que eu já falei aqui algumas vezes, que prevê cargos executivos, diretor de marketing, diretor financeiro, diretor jurídico, que você deveria procurar no mercado a melhor opção, trazer para cá e pagar um salário legal para esse cara. Em vez de procurar no mercado, nós demos esses cargos a conselheiros. E esse será o debate da reunião extraordinária que o Newton e o Natel recolheram assinaturas e estão propondo. Ou seja, tá rolando aí uma movimentação, até porque no balanço de 2017, as despesas com funcionários aumentaram bastante, porque tem que pagar o salário desses funcionários conselheiros. Pessoal, subi um texto lá no spfc.net, gostaria que vocês fossem lá me responder, dar uma lida no texto e responder nossa enquete. Diz exatamente essa pergunta que eu vou fazer para vocês também responderem aí nos comentários. O que fazer com o Militão agora? Militão que fez o gol contra o Fluminense no último domingo, né? Justamente ele, peça-chave aos olhos do Aguirre, porém ele avisou agora o São Paulo que ele não irá renovar. Ele avisou assim, tô sendo bem legal passar a notícia. Não se deu trabalho nem de avisar, o empresário já nem fala mais com o São Paulo, não tem mais negociação após o São Paulo fazer 4 tentativas de ofertas com aumento de salário e luvas para o jogador ficar. Esse erro vem lá de trás do departamento jurídico de futebol, e aí ele subiu para o profissional, conquistou espaço, virou o ano, virou titular absoluto e continuamos no erro do departamento jurídico de futebol. Beleza, hein? Muito show, vocês estão de parabéns, claro que eu tô sendo irônica. Só que agora vamos tomar um banho de realidade. O que a gente faz com o Militão? Que é o seguinte, gente, o Militão, ele a partir de 11 de julho tá livre para assinar pré-contrato com qualquer time da Europa, de qualquer lugar do mundo, e provavelmente ele vá. Porque para pensar, 3 anos atrás você morava num lugar super simples e humilde, e de repente você tem na mão um bilhete de 2 milhões de euros para morar 4, 5 anos na Europa com salário pago, vai levar a família, fez a vida.
É isso que passa hoje na cabeça do Militão, que não conversa mais com o São Paulo. Porém, ele entra dentro de campo, dá tudo de si e se entrega. O que fazer? Colocar o menino lá em Cotia e falar, olha, a gente vai sofrer para entrosar o time sem você depois do final da temporada ou depois de julho. Então é melhor a gente já acostumar que você não tá aqui e vai para Cotia. Ou vai usar o moleque até o final do contrato dele em dezembro, aproveita ele até o final dessa temporada. Por outro lado, você está servindo de vitrine para ele, que vai treinar bem, vai fazer belas partidas e vai levar sozinho o contrato que ele assinar, né, todo o dinheiro. Ou seja, se ele for muito bem aqui, a gente também vai bem, mas ele assina sozinho e ganha sozinho. Existe uma terceira opção que não é certa que ela dê certo, que a diretoria também estuda, que é deixar o moleque jogar até a Copa e tentar vender depois da Copa do Mundo naquela janela de meio de ano bem baratinho. Mas vamos combinar, se o time já sabe que no mês seguinte o cara sai de graça e vai fazer proposta, é muito difícil, né? Então são essas as alternativas com o Militão. Ou você já encosta ele em Cotia, ou você assume que você não vai ganhar nada e fica com ele fechado até dezembro. O que vamos fazer com o Militão? Galera, no São Paulo, desde que eu cubro São Paulo, já tô indo pro 8º ano cobrindo janela aqui no São Paulo. E o São Paulo ele tem o poder de pegar uma notícia boa e transformar em ruim. É incrível como as notícias aqui, elas começam boas, elas ficam péssimas depois. Pois é, o Júnior Tavares, estava todo aquele problema, estava encostado, desde o ano passado ele começou a ter uns conflitos internos, problema de família, enfim. O Júnior Tavares foi liberado pelo São Paulo para ir lá para o Rennes da França. O Rennes fez a seguinte proposta ao São Paulo, ó, traz o moleque para cá, a gente vai fazer ele participar de treinos e amistosos. Se a gente gostar dele, a gente fecha uma contratação dele aí no meio do ano, a gente conversa sobre os valores dele. Se a gente não gostar, a gente devolve ele e vocês ficam com ele pro resto da temporada. Enquanto ele fica nessa adaptação lá no Rennes da França, São Paulo continua arcando com os salários, com todos os gastos dele normalmente, só que ele fica lá, ó, lá na França, tentando se adaptar ao Rennes. Beleza? Aí você pensa, mas peraí, pode ser que isso vire uma venda, a gente vai pegar um dinheiro aí, tava agora mesmo falando do superávit, tem que pensar pelo lado bom, né? Bom, acontece, porque de São Paulo tudo tem isso, né? Que na semana passada o Braga de Portugal fez uma oferta oficial pelo Júnior Tavares. Não foi uma senhora oferta, mas era uma oferta muito mais proveitosa do que você ficar pagando o salário de jogadores meses na Europa para tentar se adaptar, passar por uma peneira francesa e talvez ficar lá, certo? O Braga ofereceu quase 3,5 milhões de reais para ficar com o Júnior Tavares, proposta que o São Paulo negou, talvez tenha alguma proposta maior do Rennes se fechar, né, daqui a alguns meses. E negou. Lembrando que ano passado o Júnior Tavares também chegou a ter propostas oficiais da Europa muito melhores. E a gente na época negou porque ele estava bem entrosado. Complicado, né, gente? Pessoal, o São Paulo já sabe que vai ter algumas baixas aí no elenco e por isso já tá atrás aí no mercado para ver o que tem de interessante. Bom, dessas baixas a gente já tem quase que certeza que o Rodrigo Caio deve ir embora, que o Cueva deve ir embora. Militão já avisou também que não ficará, então essas aí já são certeza. E tem ainda a questão da renovação com Marcos Guilherme, que aí lá vem outra novela de quase 2 meses. É novela que São Paulo gosta de se enfiar. Enfim, por isso o São Paulo estava de olho no Patrick, que é lateral do Atlético Mineiro, e fez proposta pelo jogador. Já pensando nas baixas de meio de ano, já estava tentando trazer alguém. São Paulo fez uma proposta de 2 milhões de reais pelo Patrick e foi conversar com o Galo para ver se nos próximos 15 dias conseguia fechar algo com o jogador. O Galo, além de negar a proposta, ainda renovou o vínculo com o jogador. O jogador tinha contrato com o Galo apenas até dezembro desse ano. Tava naquela situação, daqui 2 meses ficava livre, tava tranquilinho e o São Paulo monitorando, né? Porque aconteceu com o São Paulo queria ver se ia acontecer com o outro. Só que não, o Galo renovou até dezembro de 2019, ou seja, tem uma temporada e meia aí, não tá mais livre. Se quiser, o Patrick vai ter que conversar e aumentar os valores. Lá no spfc.net deixei uma enquete se vale a pena aumentar o valor pelo Patrick ou não. Lá tem todos os detalhes, beleza? spfc.net, entra lá no portal. Pessoal, vou tentar explicar aqui um pouquinho da situação do Brenner, porque agora ele tá atuando, agora mesmo São Paulo tá jogando, ele tá atuando na Copa do Brasil Sub-20. A pessoa falou, foi profissional, não deu certo, não deu nem chance, o moleque já tá voltando pra base. Não, não é isso.
Assim, por um período de adaptação e também pela necessidade da base, o Brenner vai fazer algumas partidas pelo Sub-20 para não deixar lá, porque você trouxe os melhores jogadores para cá. Óbvio que o elenco de lá de vez em quando precisa compor elenco, precisa dos seus craques, precisa de uma rotatividade. Então ele vai dar um auxílio lá em partidas na Copa do Brasil, por exemplo, ao Sub-20. Em outras partidas ele volta para a integração dele com o profissional. Isso é um período de adaptação do próprio Brenner também. Aos poucos vai pegando mais ritmo de jogo, mais maturidade, vai pegando também mais experiência, né? Então São Paulo, pensando nisso, falou, deixa o menino na base do profissional ao mesmo tempo. Ele joga lá, aos poucos treina aqui, é relacionado, joga aqui e vai entrando aos poucos. É a integração que o projeto do Raí pretende com todos os meninos e fazendo esse vai e volta, até ter experiência e subir de uma vez, né? Pessoal, São Paulo renovou o contrato com o Lucas Perry, nosso goleiro que veio da base, joia tricolor. Ele tinha contrato até 2019, agora ele vai ter contrato até 2022. Continua ali sendo nossa, quarta opção do profissional. Muito bem também para a base, esse período de integração, igual a gente falou agora há pouco do Brenner. Lembrando que na base ele já conquistou vários títulos importantes, como a própria Libertadores. Muitos. Naquela época que a base ganhava tudo, o Lucas Perry é dessa época aí mesmo, junto com o Jardine. Já tem história aqui pelo São Paulo. Eu só quero fazer um comentário interessante. Vocês podem me chamar de corneta, eu sei que eu não estou no quadro Corneta Tricolor, mas de vez em quando a gente tem que dar uma... que não aguenta, né? O coração palpita. Mas o Jeanzinho, contratado, por quantos milhões de reais em dezembro do ano passado, tem apenas quase 2 anos, 1 ano e meio de diferença para o Lucas Perry, que foi esse jogador de seleção sub-20. Enfim, a gente gastou para trazer um goleiro. Eu gosto do Jeanzinho, não posso falar nada, acho que tem futuro. Mas a gente gastou para contratar um goleiro que, em vez de resolver o nosso problema, que a gente precisava de alguém experiente para assumir a titularidade, a gente trouxe um outro menino, sendo que tinha uma joia tricolor aqui já de seleção. É incrível isso daí, né? Pois é, pode comentar, pode cornetar, não tô nem aí. Pode comentar sobre o assunto aí embaixo. Pessoal, vou falar do Léo Natel, que estava lá com o Rogério Ceni, Fortaleza. Ele estava lá com o Mito. São Paulo já está negociando o jogador com o Apoel do Chipre. Lembrando que para trazer o Léo Natel, o São Paulo desembolsou 500 mil por 70% dos direitos federativos do jogador. Agora vamos ver quanto desses 500 mil a gente consegue de volta, né? Pessoal, uma das apostas do São Paulo aí de 2014 para 2015 que não deu certo foi o Daniel, meio-campista. Ele veio machucado, com o tempo encostado, 2015 fez pouquíssimas partidas. Eu mesmo agora estava lendo a notícia, tive que relembrar dele. 2015 jogou pouquíssimas partidas, 2016 que ele fez mais algumas atuações, entrou em mais ou menos 10 jogos. Aí ele foi emprestado para Ponte Preta, não se firmou lá, tem contrato aqui com o São Paulo até o final desse ano, voltou para cá, mas o Aguirre já falou que não está nos planos, vai treinar em separado, ou seja, se o elenco treinar às 14 horas, ele treina às 10 da manhã, se o elenco treinar às 10 da manhã, ele treina às 14 horas, vai ficar separado até o final do contrato. Pessoal, provavelmente na hora que vocês estiverem assistindo essa parte do vídeo, o vídeo do qual eu irei falar agora já estará no ar, e aí eu vou pedir para vocês voltarem ali na lista de vídeo e darem uma olhada nesse vídeo que chama Todos ao Morumbi, é uma nova campanha. Ano passado a gente teve a hashtag Unidos pelo São Paulo, que era a união de todas as mídias. Eu tive lá na idealização e toda a produção do projeto desde o comecinho. Aí ela foi ganhando tanta força, que entrou organizada no meio, ficou um monte de coisa, veio hashtag de todos os lados, a gente invadiu Serra Dourada, Pacaembu, escoltamos o time, invadiu treino no CT, fizemos treino aqui no pré-clássico contra o Palmeiras, que foi lindo de ver. A gente bateu todos os recordes com a campanha Unidos pelo São Paulo ano passado. Esse ano vamos recomeçar com uma nova campanha. Só que eu não quis fazer uma coisa igual, porque o igual já tá batido, né? Então dessa vez, quem tá com a gente, chamando você para mudar 2018, chamando você para transformar a Sul-Americana em Libertadores, chamando você para desde já não ficar lutando ali no meio de tabela para baixo, encher o estádio e lutar no meio de tabela para cima, são nossos ídolos. Miller, Amoroso, Luizão, é só o começo, hein? Careca, Lugano, Ricardo Rocha, é só o começo, tá? Bosco, Calheri, tem muita gente nesse primeiro vídeo já te chamando para ir no jogo contra o Rosário Central, que vai ser na semana que vem, jogo de volta da Sul-Americana. Vamos fazer aquele caldeirão, aquele bem-vindo ao inferno que a gente sabe fazer, entendeu?
Foi bem difícil de conseguir todo mundo, mas é uma campanha que começa hoje, vai até o final do ano e vai tratar de sul-americana e brasileiro ao mesmo tempo. Vou pedir para vocês compartilharem nas suas redes sociais de vocês. Vou pedir para vocês mandarem os vídeos nos grupos de WhatsApp que vocês tiverem para todos os São Paulinos. Por favor, dá um like no que vai ficar aqui no YouTube, dá uma compartilhada geral e o principal, que não é só o vídeo que tem que pegar, não é só a hashtag que tem, não é só a hashtag que tem que pegar, é a ideia que tem que pegar de Vem pro Morumbi. Não é à toa que chama Todos ao Morumbi, que é todo mundo, meu. Eu, você, o cara que ganhou o campeão mundial em 2005, o cara que ganhou o campeão mundial em 93, 92, os caras vão, você também tem que ir. Agora é a hora de tentar transformar a Sul-Americana em Libertadores. Pra quem quiser, volta o vídeo anterior que vocês vão ver completo, só a postagem do vídeo, mas eu já vou pedir pro editor aí finalizar esse vídeo com a campanha pra vocês. Espero que vocês gostem, deu trabalho pra fazer, mas foi de coração. Beijo pra vocês, até o final da semana. Hoy, torcedor São Paulino, vamos a apoyar o time nessa hora. Estamos juntos, vamos São Paulo. Aló, torcedor São Paulino, esta quarta-feira contra Rosario, vamos a lotar o Morumbi, vamos a apoyar o time. Alô, torcida tricolor, quem fala é o Ricardo Rocha. Chegou a hora de apoiar, todos no Morumbi. Fala galera, aqui é o Amoroso que tá falando, o rei do Morumbi. Chegou a hora de apoiar. Vamos todos ao Morumbi. Fala torcida tricolor, aqui é o Luizão. Gente, chegou a hora de apoiar os jogadores, vamos lotar o Morumbi. Olá galera, tudo bem? Aqui é o Miller que tá falando. Olá, torcedor do São Paulo, um grande abraço e é hora de apoiar esse gigante. Vamos pro Morumbi. Fala galera da Nação Tricolor, aqui é o Pavão, ex-jogador do São Paulo. Alô, torcedor São Paulino, aqui quem fala é o Bosco. Eu sou o Cid, ex-jogador do São Paulo, seleção brasileira.